Olá, queridos! Estamos aqui mais uma quinta-feira para falar sobre perguntas bíblicas. Hoje, essa quinta-feira está extremamente quente aqui no Rio de Janeiro, mas eu acho que o nosso bate-papo hoje vai ficar mais quente ainda. Porque se na semana passada vocês foram cruéis nas perguntas, essa semana só a graça para nos dar sabedoria para responder. E aí eu quero te incentivar. Depois que a gente terminar esse vídeo, que vai durar aí, em média 20 minutos, que você entra aqui ao vivo, participa comigo, vai deixando a sua pergunta. Olá, tudo bem? Boa noite. Ingrid, Gisele, Nive, Elaine, Lidiane. Se você tiver alguma dúvida bíblica, deixa aqui embaixo para a gente procurar e aprender mais junto. Que tal? Eu sei que uma das coisas que Jesus mais gostava de fazer quando ele estava aqui na Terra era sentar com as pessoas e conversar sobre as coisas do reino. É por isso que ele tinha tantas histórias lindas como as parábolas, que era uma forma que ele tinha de ensinar as pessoas. Ele queria fazer uma aplicação para a vida. Então ele contava uma história com um fundo de ensinamento para mostrar o que ele queria no final. É aquilo que as crianças aprendem na escola, aprendem como fábula, mas nós sabemos que as parábolas elas são muito melhores, porque na realidade elas falam sobre o reino dos céus. E hoje, Santo Deus, sangue de Cristo no Calvário total. Que perguntas é essa que vocês escolheram? Só uma mais complicada do que a outra. Vocês querem ir para a primeira? Se você tiver a oportunidade, abre a tua Bíblia, porque essa primeira, nem sei se eu consigo. Mas vamos lá. Tchan, 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 tchan. Vamos ver aqui. Alzenir Nicolete. É você. É você, Alzenir, que escreveu isso aqui. Alzenir Nicolete. Já ouvi em uma pregação na igreja com base na Bíblia, só não lembro qual era o livro, que dizia que uma pessoa que teve uma experiência com Deus, que já foi santo e voltou para o mundo, voltou a fazer as coisas erradas, essa pessoa nunca mais irá conseguir voltar para Deus. Pode tentar, mas nunca mais vai conseguir. E na verdade é que eu estou passando por uma fase assim porque eu já me afastei. Mas hoje em dia eu volto para a igreja. O que eu faço com relação a essa passagem? Alzenir, vamos lá. Eu acho que a pessoa que pregou sobre esse texto, e o texto que você está falando, deve ser o texto de Hebreus. O texto de Hebreus, capítulo 6, versículo 4, que diz assim: Ora, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram um dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando novamente o Filho de Deus. Eu acho que deve ser esse texto que você está falando. Primeira coisa muito importante a saber sobre esse texto. Esse texto é uma carta aos Hebreus. O escritor está falando para o povo hebreu. Qual é o povo hebreu? O povo judeu. O povo que crucificou Jesus Cristo. Que diz, crucificam, crucificam. Ele está dizendo, Jesus veio para eles. Aqueles que tiveram encontro com Jesus e que conduziram à primeira morte. Essas pessoas que se desviaram, para elas é impossível voltar. Eu também gosto de fazer uma aplicação, isso não inclui a generalização das pessoas, mas eu gosto de entender que aquelas pessoas, os líderes, que usam a Bíblia, que tiveram uma experiência com Deus, mas que usam a Bíblia para perverter as pessoas conscientemente, não fazendo algo por inocência, mas aquele camarada, sabe, aquele infeliz que conhece a Bíblia, que já teve uma experiência com Deus e usa a Bíblia para poder extorquir, amaldiçoar,
aprisionar o povo para o seu benefício, a palavra de Deus condena veementemente essas pessoas. Inclusive ela diz, ai dos maus pastores. Eu acho que esse texto se encaixa nesses dois tipos de pessoa. O primeiro é um texto para os judeus, que é muito sério. A palavra diz que Jesus veio para eles e eles o rejeitaram. E a segunda, nesse caso, de pessoas que tiveram uma experiência e agora estão conduzindo o povo à perdição. Difícil esse texto, né? Mas acredito que tenha inúmeras outras informações ou interpretações sobre ele. Segunda pergunta. Tiago Cândido. Deixa eu te falar como que eu escolhi as perguntas. Eu escolhi as perguntas de acordo com o maior nível de curtidas. As pessoas dizendo assim, eu também tenho dúvida, eu também tenho dúvida, eu também tenho dúvida, eu também tenho dúvida. Ai dos maus pastores, isso mesmo, Gabriela. Eu também tenho dúvida. Então eu peguei essas perguntas que tiveram maior índice de curtidas e comentários. Tiago Cândido diz assim, pastor, a paz. Quando a pessoa te diz a paz, responda, a paz. Porque a Bíblia não fala sobre a juventude de Jesus. Fala até os 12 e depois dos 30. Mas essa não é uma das épocas mais importantes das pessoas? Da juventude, da mocidade? Não é uma idade de tantos conflitos e tantas vislumbres e planos e projetos? Por que a Bíblia não fala? Tiago, eu não sei. Eu acho que se eu tivesse uma trilha sonora, eu colocaria um grilinho assim. Cri, 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 cri. Na realidade, a Bíblia se focou em ir até os 12, que é uma época da criança judaica que é muito importante, que é o Bar Mitzvah. É quando ele é apresentado aos homens da lei, aos sacerdotes, e onde ele tem que declamar a lei, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, e falar tudo que os sacerdotes perguntarem. E a Bíblia para ali porque até os 12, no Bar Mitzvah judaico, é quando a criança deixa de ser criança e se torna responsável pelos seus atos. Inclusive ela ganha muitos presentes, é uma data muito importante para o menino judeu. E após os 30 ela volta a falar porque começa o ministério de Jesus aos 30 anos. O que Jesus fez dos 12 aos 30, a Bíblia não diz, mas eu acredito que ele esteve com o seu pai terreno, seu pai adotivo, José, aprendendo o ofício de carpintaria, sendo carpinteiro, aprendendo a talhar a madeira, aprendendo a conviver com as situações do lar, a obedecer o seu pai aqui na terra, mesmo ele sabendo que ele era Deus. Ele estava sendo moldado ali também no ofício, para que ele pudesse ter tantas histórias e uma vida assim tão repleta de conhecimento. Nessa época também, acredito, ele perdeu o pai adotivo, José. Porque quando ele inicia o ministério, só vemos Maria e os seus irmãos, mas José não está lá. Possivelmente, ele perdeu o pai e teve que assumir as finanças da casa. Então ele cuidou da marcenaria do seu pai José. Tá pensando que era fácil? Não era não, trabalhou muito. Valeu, Tiago. Terceira pergunta. Ingrid. Sabia que ia cair a sua, né? Pode falar, Deus te revelou. Ingrid Valadares. Pastor Felipe. Vou engrossar a voz aqui. Pastor Felipe. Gostaria de saber a respeito do dom de línguas. Todos os que são batizados com o Espírito Santo falam em línguas? Sendo que na palavra diz que a palavra diz que os dons são repartidos. Porém, na festa de Pentecostes, todos foram cheios com o Espírito Santo e falavam várias línguas. Dúvida de muitos anos. Ingrid, vamos lá. O pessoal confunde o que aconteceu em Pentecostes. Na realidade, Atos 2 é o oposto de Gênesis 11. Gênesis 11 fala da Torre de Babel. Todos estavam reunidos com uma língua e por causa de estarem divididos, Deus separa e faz milhares de línguas ali na Torre de Babel. Porque eles queriam achar que eram deuses. Dizer, nós não tememos a Deus. Atos 2 é o contrário disso.
as pessoas se unem e dizem, nós não somos nada. E aí Deus pega aqueles que estavam de diversas línguas e se unem, fazem com que todos entendam tudo. E as línguas eram distribuídas como fogo. Ali não é línguas estranhas. Ali é dom de milagres, de sinais e de maravilhas. Porque as pessoas não estavam falando a língua dos anjos. Elas estavam falando medo, persa, latim, hebraico, aramaico. É diferente. Mas acredito que a sua pergunta seja de Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tiver amor, alguma coisa assim, né? Então vamos lá. Dom de línguas. Eu entendo que o dom de línguas é uma das manifestações do Espírito Santo. Quem é batizado com o Espírito Santo não necessariamente tem que falar em línguas. O dom de línguas é uma das manifestações. A maior manifestação do batismo com o Espírito Santo são os frutos do Espírito que está em Gálatas 5. Amor, bondade, alegria, paz, longanimidade. Agora, o dom de línguas, por que ele é importante? Porque ele é o único dom pessoal. Todos os outros são para servir o corpo, para ajudar, para auxiliar. O dom de línguas é o único que é para edificação própria. Então, falar em línguas ajuda você num dia ruim, num dia mau, num dia que você está confuso, num dia que você precisa de ajuda. É por isso que é um dom que às vezes é muito valorizado. Mas ele não é a única manifestação do Espírito Santo. Quer ver uma grande manifestação de como a pessoa foi batizada com o Espírito Santo? Arrependimento. Ela pecava, ela odiava. De repente brotou um perdão no coração dela, que ela não consegue saber como, mas ela perdoou. Ela odiava, mas ela amou. Ela não conseguia se controlar, mas agora ela leva desaforo para casa. Manifestação do Espírito Santo. As maiores manifestações do Espírito Santo não são externas, são internas. Te ajudei, Ingrid? A palavra de Deus diz, busque os dons. Eu aconselho, busque cada um deles. Busque o dom de línguas, se você quiser. Ele não é a única, mas é um excelente dom e uma grande forma de ser edificado pela presença do Espírito Santo. Gisele Mendes, a paz do Senhor. A minha pergunta é sobre a genealogia de Jesus. Por que diz assim, Abraão gerou Isaac, Jacó e seus irmãos, Eliúde e Eleazar, Matã gerou a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, que foi da qual gerou Jesus chamado Cristo. Mas acontece que Jesus não é filho de José. Então por que traz a genealogia de José? Querida, excelente. Isso é pergunta de escola dominical, sabia? Isso é pergunta de seminário teológico. Por que a genealogia de Jesus está de José e não de Maria? Na realidade, está as duas. Se você abre a sua Bíblia em Mateus, você vai ter a genealogia de José. Se você abre a sua Bíblia em Lucas, você vai ter a genealogia de Maria. Vou abrir aqui com vocês, ó. João, vou voltar aqui um pouquinho, Lucas 7, Lucas 6, Lucas 4, Lucas 2. O nascimento de Jesus. E aqui vem da linhagem e vem falando tudo até chegar a ela. Vamos ver um pouquinho só mais. Isso mesmo. O nascimento de Jesus é predito. Lucas conta a linhagem de Maria. Mateus conta a linhagem de José. Por quê? Para provar que todos os dois foram escolhidos para não só gerar, mas para criar Jesus. Nós sabemos que José não foi o pai biológico. Jesus não saiu de José, mas ele foi o pai adotivo. José não gerou com um ventre, ele gerou com um coração. E ele não foi uma pessoa qualquer escolhida. Deus escolheu ele e toda a sua linhagem, assim como escolheu Maria e toda a sua linhagem. Isso é incrível, para mostrar que o nascimento dele foi intencional, mas também a criação dele foi intencional. Deus escolheu alguém que ele confiava, José, e uma mulher a quem ele também confiava, Maria. Pergunta de escola bíblica, hein? Tá chato? Tá bom?
Graça e paz. Vamos ver aqui. Vamos ver os comentários um pouquinho? Leidiane aplaudindo, Reiane também. Tina, que legal! Enquanto isso, vou preparando a próxima aqui, hein? E a próxima é da Isabelle. Paraná está presente. Genária. Glória a Deus. Luana, pastor, tenho uma dúvida. Deixa aí, que eu vou anotar para a próxima. Isabelle Machado Cavalcante. Xiii. Não posso. Não posso falar disso. Vou pular. Nossa, tem 4 ainda aqui que eu selecionei. Já tem 15 minutos de vídeo. Temos só 25. Vamos lá. Isabelle Machado Cavalcante. Falar nisso, gostar do meu cenário? Não é livro de verdade não, ó. É papel. Legal, né? Boa tarde, pastor. Já ouvi algumas pessoas comentarem sobre Lilith. Já ouviu comentar sobre Lilith? Eu também, tá na Bíblia, Isaías, um demônio. Já viu aquela balinha deliciosa de maçã verde com uma língua para fora chamada Lilith? A Bíblia diz que é o nome de um demônio, tá? Já ouvi algumas pessoas comentarem sobre Lilith e que ela teria sido a primeira esposa de Adão, antes de Eva. Existe algum fundo de verdade sobre isso? Vamos lá, queridos. Já ouviu falar de mitologia? Existe mitologia grega, por exemplo, Zeus, Poseidon, Hércules, Hermes. Existe mitologia nórdica, Odin, Thor. Existe mitologia romana, Diana, Afrodite. E existe mitologia judaica. A mitologia judaica diz que Deus criou Adão e Lilith. Isso é história, mitologia, não é Bíblia. E Lilith quis dominar sobre Adão. Por quê? É uma coisa engraçada. Ela, na relação sexual, ela queria ficar por cima de Adão. Olha só como é que pode. Para dizer que ela mandava sobre ele, né? Nossa, se todos os problemas fossem esse. Hoje tem gravação do Falando de Amor. Então na história diz que Lilith queria dominar sobre Adão. Então o Senhor pegou Lilith e expulsou ela do paraíso. E quando ela sai do paraíso, ela encontra um homem chamado... É uma das manifestações de Satanás. Eu esqueci o nome dele agora. E aí ela se reproduz com esse homem, que é uma das representações de Satanás, e dá origem a todos os demônios. Isso é história, mitologia, não é história verdadeira, é um conto. Na realidade, a gente sabe que não tem nada a ver disso. Porque Satanás e os demônios não foram gerados do sexo. O sexo é uma bênção. Satanás foi expulso do paraíso por tentar um complô por ser Deus. Na realidade, Deus criou Adão e Eva. E ambos, depois do pecado, foram expulsos do paraíso e ali procriaram. Procriaram tendo... O que nós falamos na última Perguntas e Respostas, tendo 2 filhos machos primeiro, Abel e Caim, meninas inúmeras que a Bíblia não cita, e depois o filho chamado Sete. E aí continua a genealogia. Lilith, na Bíblia, se eu não me engano, Isaías 33 ou 34, é um demônio, tá? Não é a primeira esposa de Adão. Isso é mitologia judaica, não tem nada a ver com a Bíblia. É a mesma coisa de você falar assim, pastor Saci Pererê. Tem na Bíblia? Não. Isso é mitologia brasileira, que nós aqui chamamos de folclore. Entendeu? Chupa-cabra. Quanto tempo atrás? Eu acreditava em chupa-cabra, gente. Eu vim de Minas. Do interior. Fazia um barulho e todo mundo falava que era chupa-cabra. Eu acreditava nisso. Morava perto de Varginha, onde tinha um ET de Varginha. Você já ouviu falar? Então, isso é cultura brasileira, estadual, chamada de folclore. Tá travando muito? Repete aí, por favor. Marabá, Pará, vou estar aí com vocês. E não tem nada a ver com a Bíblia, tá bom? Próxima pergunta. Próxima pergunta. Edi Camilo. Pastor, boa tarde. Vou abrir a porta para ver se destrava um pouquinho. Aqui já disse que tá normal, hein? Temos 1000 pessoas online, agora deve ser por isso. Edi Camilo pergunta assim, pastor, Deus é onipresente, onipotente e onisciente.
Gostaria de saber, na sua visão, o porquê Deus nos criou, sabendo que nós pecaríamos e passaríamos por tantas coisas. Essa é aquela pergunta: por que pessoas boas sofrem? Vamos lá. Deus resolveu criar a humanidade. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo foi morto antes da fundação do mundo. E ele tinha os anjos que o adoravam. Ele tinha todos os seres celestiais que o adoravam. Ele não precisaria de absolutamente nada. Mas Deus sonhou com relacionamento. Ele sonhou com pessoas que o escolhessem e que não fossem obrigadas a estar com ele. Pessoas que pudessem passar por inúmeras dificuldades e no meio da trajetória dissessem: eu escolhi o Senhor, apesar de tudo que acontece comigo. Para essas pessoas, Deus quis presentear. Ele quis chamar de filhos. E o céu ele criou para que elas reinassem com ele. Ele criou a eternidade para que essas pessoas, não apenas como criaturas, como anjos, arcanjos, seres viventes, mas para que elas pudessem desfrutar do mais íntimo e precioso de Deus. Ele fez o ser humano. E ele sabia que o ser humano iria traí-lo, iria magoar o seu coração, iria se voltar contra ele, iria fazer coisas horrendas em nome dele. Mas ele preferiu isso porque ele tinha tanto amor para dar, tantas coisas para dividir, que ele falou: eu quero dividir isso, a eternidade, com as pessoas. Então eu sei que elas vão cair, é o livre-arbítrio delas. Mas quem quiser se voltar para mim, eu estou de braços abertos. E eu sei que na terra vocês vão sofrer. É a prova. Mas os dias aqui na terra são como migalhas. Uma vez alguém definiu a eternidade assim: imagina que o planeta Terra inteiro seja uma pedra de diamante, ou a pedra mais dura que existe. E a cada 1000 anos, uma andorinha desse uma volta e encostasse a asa nessa pedra de diamante. Quando de tanto ela encostar a asa a cada 1000 anos, esse diamante do tamanho do planeta Terra reduzisse a nada e desaparecesse, teria passado um dia da eternidade. Então, eu sei que a vida aqui muitas vezes é difícil, mas ela não se compara com o que é eterno. E Ele quer dividir isso conosco. Uau! Obrigado, Deus. Obrigado por nos criar e nos dar a chance de nos voltar para o Senhor. Obrigado por nos sustentar no dia mau e não desistir de nós, mesmo com todas as besteiras que nós fazemos. Obrigado por nos dar o céu e por querer dividir a eternidade conosco. É incrível. Uau. Roberta Nunes. Falar das coisas de Deus emocionam, tá? Falar do céu é sentir saudade de um lugar que você ainda não teve. Mas eu sinto. Nunca fui lá. Nunca visitei. Nunca fui convidado. Nunca fui arrebatado. Se Deus quiser me levar para dar uma volta lá, eu aceito. Estou confessando aqui. Voz engasgou. Roberta Nunes Dantas. Queria saber sobre os batizados. Eu acabei de responder na pergunta lá, com o Espírito Santo. Kátia Rezende. Felipe, estou lendo o Antigo Testamento. Minha dúvida é sobre as guerras, pragas lançadas sobre o Egito. E diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Pastor, me explica como é isso, o Senhor endurecer o coração de alguém. Entenda uma coisa, queridão. O Velho Testamento, o Antigo Testamento, tá nem aí para Satanás, pro capeta, pro demônio. O Velho Testamento não dá a menor brecha pro capeta. No entanto, que sempre que vai falar alguma coisa má, atribui até a Deus. E diz assim, porque eles entendiam que tanto o bem
quanto o mal provinham de Deus, porque Deus era o Senhor de todas, é o Senhor de todas as coisas. Então, por exemplo, quando vinha um espírito para atormentar Saul e Saul ficava possesso, Samuel diz assim, que era um espírito mau da parte de Deus. Mas como pode ser um espírito mau da parte de Deus se Deus é amor? Na realidade, eles entendiam que como Deus tem um controle de todas as coisas, até para o diabo agir, ele tem que bater continência e pedir permissão para Deus. Lembra de Jó? O diabo tinha que ir lá e falar com Deus, ó, eu estou querendo afligir Jó, por favor, posso? E Deus dava autorização. Então, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, nós entendemos que a visão deles é uma visão muito linda, que tanto bem quanto mal vinham de Deus. Se a gente entendesse isso um pouco, a gente parava de dar tanto poder pro capeta. Tem lugar que você vai que o capeta parece que é o dono do mundo. Só se fala no capeta, no capeta, no capeta, no capeta, no capeta. Se pelo menos a pessoa falasse, pelo menos fosse batizada, né, no Espírito Santo, capeta, eita Deus! Mas o bem e o mal provinham de Deus. Então, quando fala que Deus endureceu o coração de Faraó, na realidade eu entendo que ele deixou Faraó entregue aos seus próprios desígnios para que Satanás tomasse ele e se endurecesse, porque fazia parte de um plano maior. É isso que quando às vezes um problema acontece na sua vida, você fala, mas por que Deus? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que seguem o seu propósito. O bem e o mal têm uma finalidade, te aproximar de Deus, te moldar, te treinar, te levar para mais próximo do Pai. Essa é a vantagem de sermos filhos de Deus. Coisa linda! Oh! Eu não gosto muito de ficar falando do capeta, não. Acho que a função do capeta é ficar endemoniado, porque ele vai para o inferno e depois do inferno ele vai ser lançado no fogo e enxofre e eu vou estar lá, na bodas do Cordeiro com vocês. Amém? Posso ouvir um amém? Se você acredita nisso, digite amém aqui embaixo. Se você não acredita, apenas olhe. Já viram isso na internet? Gente, eu vou compartilhar esse vídeo depois e é muito importante que você dê o seu like e compartilhe para a gente saber qual é o alcance disso tudo. Vamos lá para a última pergunta de hoje. Vamos lá? Kelly Martins, última pergunta da noite, para a gente voltar só quinta-feira que vem. Kelly Martins pergunta, pastor, gostaria de conhecer mais sobre os 12 apóstolos. O que Jesus viu em cada um deles para chamá-los? 27 minutos, já passei do meu tempo, em 2 minutos para responder para você. Você está falando dos 12, Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão e Judas. Sabe o que Jesus viu neles? A miséria de cada um deles. Um era cobrador de impostos, outro era um cobrador corrupto, outro era um pescador falido, outro era um ninguém, um zero à esquerda. É o que Jesus viu em nós. O que nós temos a oferecer? Nada. Você acha que alguém é melhor do que você? Você acha que você é melhor do que alguém? Ilusão, sabe de nada, inocente. Sabe o que ele viu em nós? Um coração. É a única coisa que nós podemos oferecer. E ele olhou e falou, eu quero amá-los, porque ninguém amaria eles, ninguém os amaria, mas eu não consigo ficar sem eles. Jesus viu nos 12 o que ele vê em mim, o que ele vê em você. Alguém que, apesar de todos os defeitos, quer continuar caminhando com ele. E ele falou, uau, vem e me segue. Porque se vocês acham que tá bom, eu quero transformá-lo em pescadores de homens, em representantes de nações, para a grande colheita, para serem levados ao mundo inteiro para falar do meu nome. Sabe o que eu vejo em você? Eu acho que quando Jesus olha no fundo dos nossos olhos, ele vê o reflexo do amor dele. Por isso que ele nos ama tanto. Gente, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Um prazer muito grande dividir e poder interagir. Eu acho que as redes sociais elas podem nos ajudar a nos aproximar. E sempre que eu posso, eu estou lá curtindo, comentando. Vocês sabem que
Quem critica, eu rio e rio mesmo, com vontade. Porque se tem uma coisa que eu acho estranho, é alguém entrar dentro da minha casa e querer me ofender. Então, eu não aceito. No Facebook as pessoas fazem isso, no Instagram, no Snapchat, elas entram na nossa casa e querem nos ofender. Então, às vezes, tem uma coisa que é libertadora, bloquear, excluir. Mas, na maioria das vezes, eu respondo com muito humor. Que a vida com Jesus é incrível. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu ministério. Que frutifiquem os teus dons. Deixa o seu comentário aqui, compartilha esse vídeo e até semana que vem. Paz!